Porque assim, ó, ninguém nasce sabendo ser pai e mãe. Ninguém nasce sabendo que é necessário para o desenvolvimento do filho. Eles deveriam vir com manual, né? Deveria. Não me conhece. É. Você acredita? Sério? Tem gente que, lá, por causa do espacinho, tem gente que morava em outra cidade e saiu da cidade que tava. Ou gente que tava no Brasil e aí tava procurando lugar pra morar no Japão, pra vir trabalhar no Japão, falou, só vou se for na cidade onde que tem o espacinho, porque acompanha o espacinho do Brasil, né? E aí, a pessoa veio do Brasil, vem de outra cidade por causa do espacinho pros filhos ficarem bem. E quem tá lá em Ogá que não conhece às vezes? Eu fiquei indignada, eu falo, não é possível. Mas é que nem eu tenho um salão de cabeleireiro e eu tenho cliente que vende Nagoya, Toyota, eu tinha cliente que vende de Tóquio, cara. E tem gente da minha rua ali que não sabia que o salão existia ali. Não sabe até hoje, porque às vezes olha ali, o vento levou minha placa lá, então passa lá não sabe que o salão existe. Isso é muito comum aqui no Japão. Cara. Nossa. Entendeu? É comum mesmo, né? é comum mesmo. Nós fomos um restaurante esses dias, não foi? E ao sair do restaurante, o dono veio cumprimentar e tudo mais. E obrigado por ter vindo. E ele falou exatamente isso. Ele falou, inclusive, os meus clientes, eles são todos... Porque a gente foi de longe, né? Que era em outro estado. Ele falou, poxa, se você... Acredite se quiser, a maioria dos meus clientes é de fora. Às vezes tem um pessoal que mora do meu lado aqui. E não come lá. Não come lá. Então E vem é gente... bom. e é muito bom, né? Então, quer dizer, acontece mesmo. Você deu um spoiler aqui na última live aqui que você veio aqui. Sim, eu não sei se foi depois no off ou se foi durante. Você tá mudando para outro lugar? Você vai mudar para outro lugar? Vai montar um espacinho em outro lugar? Um negócio assim? Não, a ideia desse ano é expandir. Então, eu já a gente Que a abriu... Márcia falou pra você montar aqui em Kakamigahara, você montar em outro lugar? Eu venho. Eu venho mesmo. Se tiver turma, eu já tô dentro. Porque o meu objetivo esse ano é levar o espacinho para outros lugares. Pra todas as cidades do Japão. E de alguma forma. Porque no ano passado, no final do ano passado, a gente pegou e fez sabe essa oficina infantil que eu falei agora há pouco, que as crianças piravam? Eu resolvi fazer ela em outras cidades. Porque assim, ó, pra fazer uma oficina infantil, você tem muito material. A gente tem que levar material, a gente tem que ter um espaço, a gente tem que planejar e tudo mais. A ideia da oficina infantil são 3 horas onde que a criança ela vai desenvolver infinitas áreas da personalidade dela, autoestima. A gente quer desenvolver várias. Então, a gente criou o tema e fomos em várias cidades. Teve cidade que a gente deu a mesma oficina, o tema era outono, Sim. 2 vezes. E as crianças nas 2 vezes pirar. Porque, assim, a oficina, o tema é o mesmo, mas a forma de fazer é completamente diferente, né? E a minha ideia é que a gente consiga levar o espacinho, e não é pelo espacinho, é pelas crianças e pelos pais. Porque, assim, ó, ninguém nasce sabendo ser pai e mãe. Ninguém nasce sabendo que é necessário para o desenvolvimento do filho. Eles deveriam vir com manual, né? Deveria, antes das pessoas terem filhos, e eu falo isso porque eu tenho 3. Então eu tenho uma filha antes e uma depois da pedagogia. Antes e depois do espacinho. E a forma com que eu criei antes e a forma com que eu educo depois. Quem que levou mais boi? Quem que levou mais bronca? Não, quem que se deu melhor? Porque assim, não em parte educacional, mas assim, em parte de você ter deixado mais assim... Eu acho que eu me sinto mais segura com o depois. O depois? Com o depois, porque daí você, além da experiência, né? Porque assim também, eu tenho experiência dentro do Japão, né? É diferente de você... Eu tive uma experiência no Brasil e venho pra cá e quero ensinar com a forma com que eu aprendi no Brasil. Não, eu me formei e eu aplico. Depois que eu trabalho com criança já há 14 anos. Sempre, todos os dias, não é de vez em quando. Então eu acho que eu tenho muita experiência. E aí, tanto com as minhas filhas e com os meus alunos, que são vários. E de escola japonesa, de escola brasileira, com pais, com projeto Mulheres, com tudo isso. Então eu acredito que eu tenho uma bagagem muito boa. Por isso que quem veio depois se deu melhor, eu acho. Porque antes eu era muito desesperada. Eu era desesperada. Nossa, tá fazendo as coisas. Meu Deus, como que eu vou fazer? E eu dava bronca por coisas que não precisava dar bronca. Deixei passar coisas que eu deveria ter dado bronca. Porque, como eu falei, a gente não sabe, né? A gente vai seguindo o fluxo. Se todo mundo tá fazendo isso, logo eu vou fazer isso também. Se todo mundo tá fazendo, a gente cede, os pais acabam cedendo à pressão social, né? Nossa,
filho, ele tem que estar arrumado, lindo e maravilhoso. E, na verdade, pro filho é muito pesado ele ter que estar arrumado, lindo e maravilhoso. Ele quer estar estribuchado, descabelado, ranhento, cheio de sujeira na cara. É isso que deixa ele... É. Mas aí os pais não deixam, porque tem que estar certinho, porque assim, o que vão pensar do meu filho, né? O meu filho tem que ser o melhor. É uma pressão tão grande que as crianças sofrem. Mas é curioso que... e é uma parte importante de se dizer. Muitas vezes, o pai se preocupa não com a imagem que o filho vai passar, mas com a imagem dele enquanto pai. Exato. É muito maluco isso. É verdade. Porque o ser humano tem essa característica de egocentrismo, né? Então, geralmente, as pessoas olham e falam assim, não, o que vão falar do meu filho? Mas só que, na verdade, ele tá pensando assim, o que vão falar que é o pai do meu filho? Entendeu? Como que vão pensar de mim? Vão pensar que eu não... E eu digo porque, às vezes, a minha mãe me dava bronca. Olha só que maluco. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. E quando às vezes eu ia com a camisa amassada, ela não deixava. Ela passava no meu corpo, às vezes a camisa, eu saindo atrasado pra ir trabalhar, ela vinha e falava, não, tem que passar a camisa, o que vão pensar de mim, menino? Vão achar que eu não... O que vão pensar de mim. O que vão pensar de mim, menino? Vão achar que eu não passo as roupas.